Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, onde está o texto base para esta série de estudos que nós estamos tendo aqui nas terça-feiras sobre o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler, irmãos, os versículos de número 22 e 23. É uma alegria para nós estarmos aqui, pela bondade de Deus. Eu agradeço aos irmãos que oraram por mim e por minha esposa no período em que estivemos com o Covid. Graças a Deus, Deus guardou, não tivemos nenhuma complicação e estamos aqui pela bondade e misericórdia de Deus, amém? Irmãos, eu vou ler os versículos 22 e 23, peço que os irmãos acompanhem atentamente na sua Bíblia, o texto que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome de Jesus? Nesta noite nós recebemos aqui a tarefa de falarmos da benignidade e da bondade. Irmãos, nós lemos aqui um texto escrito pelo apóstolo Paulo na epístola aos Gálatas, e quando Paulo ele escreve esta epístola, ele tem um propósito bem definido, bem específico, escrevendo esta carta aos Gálatas, ou à igreja na Galácia. E o propósito principal de Paulo aqui é combater o legalismo dos judaizantes. O que são judaizantes? Judaizantes é a expressão para referir-se a judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda estavam apegados aos ritos da lei mosaica, ou aos ritos da lei na Torá. E isso era um problema para o evangelho de Jesus Cristo, uma vez que apegar-se aos rituais da lei haveria um problema muito grande para com os cristãos gentios que não adotavam tal costume, de maneira que os judaizantes estavam exigindo dos cristãos gentios na Galácia a prática principalmente da circuncisão. Alguns estudiosos dizem que os judeus, muitos judeus fariseus, eram até brandos em abrir mão de alguns ritos da lei. Todavia, a circuncisão era algo importantíssimo para estes judeus. E para os gentios, não fazia sentido nenhum eles terem que se circuncidar para poderem participarem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não fazia sentido nenhum para o evangelho que Paulo pregava, aonde a justificação de alguém se dava tão somente pela fé em Jesus Cristo, pela graça por meio da fé. É isso que Paulo ensina quando ele escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, aonde Paulo escreve: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, uma vez que Paulo pregava este evangelho,
onde a justificação se dava tão somente pela graça, por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo, agora estes judaizantes vêm exigir a circuncisão de crentes gentios, e isso constituiu-se numa afronta para o evangelho que Paulo pregava. Esta carta aos Gálatas, ela é conhecida entre os estudiosos da Bíblia como a carta severa. É uma carta onde Paulo não traz nenhum elogio, como era de costume. Aqueles que enviavam correspondências às igrejas, eles sempre começavam com ações de graça e traziam, na introdução do assunto da carta, alguns elogios para aquela igreja a qual estava sendo destinada a carta. Mas aqui não. Paulo, ele não traz elogios. Paulo, ele não entra com ação de graças. Ele apenas se identifica como destinatário e logo já entra com críticas severas contra a atitude, com relação à atitude dos crentes da Galácia. Meus irmãos, quando olhamos para este contexto todo da carta de Paulo aos Gálatas, faz todo sentido nós observarmos aqui no capítulo 5, Paulo fazendo contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo, ele mostra nesta carta que aqueles que foram justificados pela fé em Cristo, eles andam em espírito ou também no espírito. E todos aqueles que andam no espírito, o espírito que habita em seu interior se encarrega de gerar dentro dele o fruto do espírito. Não é pelo esforço humano, não é pela nossa bondade da nossa natureza, porque se fosse, nós estaríamos perdidos, mas é pela geração interior, através da ação do Espírito dentro do homem regenerado, que nós temos a capacidade de expressar atributos, como por exemplo a benignidade e a bondade. É interessante ainda, como a título de introdução, nós notarmos que a palavra que Paulo usa aqui para fruto do Espírito é a palavra grega karpos, seguido do genitivo do Espírito, karpos, fruto do Espírito, aonde Paulo está indicando, através desta palavra karpos, que o fruto ele é gerado, ele é produzido, ele é causado pelo Espírito. Quando Paulo aponta através do genitivo fruto do Espírito, Paulo está deixando claro que é o Espírito Santo de Deus que gera, que causa, que produz dentro do homem regenerado estes atributos que nós chamamos, que Paulo chama aqui na Epístola aos Gálatas, de fruto do Espírito. Na verdade, a linguagem fruto do Espírito é uma metáfora que Paulo está usando para se referir àquilo que o Espírito Santo gera dentro do crente ou na vida do crente. Quando ele usa a metáfora do fruto, é como se você estivesse olhando para uma laranjeira, e você, olhando para a laranjeira, você vai chegar a conclusão óbvia de que uma laranjeira ela só pode produzir laranja, um limoeiro só pode produzir limão, e assim sucessivamente. Então, quando Paulo fala fruto do Espírito, aquele que foi regenerado, aquele que foi lavado, aquele que foi transformado pelo Espírito, deve deixar, aleluia, evidenciar a sua salvação através de atitudes que Paulo chama aqui de fruto do Espírito. Irmãos, nós então concluímos que fruto do Espírito não é algo adquirido pelo esforço humano, é algo que é gerado pelo Espírito de Deus dentro do crente. Assim sendo, nós podemos perceber aqui
a necessidade de refletirmos a ação do Espírito de Deus em nós, através do fruto que evidenciará a nossa salvação em Cristo Jesus. És um salvo? Então deve ter fruto, porque se é salvo, quem habita aí dentro é o Espírito, e se o Espírito habita aí, algo do Espírito deve refletir nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Meus irmãos, eu gostaria ainda, como nós somos pentecostais, e eu digo isso com muito orgulho, nós devemos ainda, aleluia, refletir aqui, de que sermos cheios do Espírito, nós devemos ser cheios dos dons do Espírito, tanto quanto do fruto do Espírito. Nós devemos dizer que quem é cheio do Espírito deve desejar o fruto do Espírito na mesma intensidade que deseja também os dons do Espírito Santo, né? Às vezes a gente observa pessoas, aleluia, que buscam, e não está errado, isso é conselho bíblico e deve buscar mesmo, mas busca de uma maneira desequilibrada os dons, de maneira que se esquece do fruto. Mas nós devemos tanto desejar o fruto, os dons, quanto também o fruto. Nós devemos ser cheios dos dons para pregar a Cristo, tanto quanto devemos ser cheios do fruto para vivermos como Cristo. Os dons capacita para o serviço, o fruto capacita para o testemunho. Os dons nos faz transbordar em poder, o fruto nos faz transbordar em atributos, em virtudes. Dito isso, irmãos, eu gostaria de tratar deste assunto, deste tema de hoje, dividindo o nosso estudo aqui em 3 partes. Na primeira parte nós vamos falar do conceito das palavras benignidade e bondade. Na segunda parte nós vamos falar da benignidade e a bondade em Deus, tendo como referência o Salmo de número 107, e na terceira parte nós vamos falar da benignidade e da bondade no homem, tendo como referência um personagem bíblico. Então, vamos aqui, irmãos, no conceito das palavras benignidade e bondade. Irmãos, Paulo, ele usa para bondade aquilo que na língua portuguesa foi traduzida, aliás, por benignidade. Paulo usa uma palavra grega chamada Christotes, e essa palavra, ela é traduzida nas nossas Bíblias na língua portuguesa, na maioria das traduções, por benignidade. Algumas traduções usam outras terminologias, mas a maioria das traduções traduz esta palavra grega Christotes por benignidade. Aqui, essa palavra, irmãos, ela representa a graça que permeia toda a natureza, suavizando tudo que seria áspero e austero. Ou seja, quando Paulo usa a metáfora do fruto para dizer que o Espírito Santo produz na vida do crente benignidade, ele está dizendo que agora este homem regenerado, este crente que foi transformado pelo poder do Evangelho de Cristo, ele não terá mais a atitude de aspereza ou de austeridade contra o seu próximo, não. Ele vai agora agir com benignidade, ele vai agir com bondade. E esta palavra benignidade, ela também pode ser entendida com base no termo que Paulo usou aqui no grego, Christotes, ela pode ser entendida também por gentileza, a palavra esta que significa uma ação nobre, distinta e amável. Ou seja, o crente cheio do fruto do Espírito é um crente gentil, é um crente que tem ações amáveis para com aqueles que estão ao seu redor.
é um crente que se distingue de todos os outros que não possuem o Espírito na sua gentileza para com o próximo. Um teólogo chamado Lightfoot, ele descreveu a benignidade como uma disposição gentil e bondosa para com os outros, para com aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que se aproximam de nós. Ou seja, o crente que possui o fruto do Espírito, chamado benignidade, é aquele que sempre se buscará beneficiar as outras pessoas. Ele naturalmente, ele vai agir sempre com gentileza, com benignidade, aleluia, ele vai agir sempre com nobreza e amabilidade para com as outras pessoas. Já a palavra bondade, para bondade, Paulo usa a expressão grega agatosine, que significa virtude, retidão ou beneficência. E o que é isso, beneficência? Beneficência é a ação de quem faz sempre o bem. É aquela pessoa que sempre está buscando fazer o bem para o seu próximo. Sempre nas suas ações, nas suas atitudes, ele estará buscando, aleluia, beneficiar outras pessoas. Ele estará sempre agindo com bondade para com as outras pessoas. Aleluia. O dicionário Priberan, irmãos, explica esta palavra como o hábito ou o ato de fazer benefícios ou prestar auxílio às outras pessoas. Mas eu quero aqui partir para a nossa segunda parte do nosso estudo, aonde nós vamos falar da benignidade e da bondade em Deus, tendo como referência o Salmo de número 107. Nós já vimos aqui no conceito da palavra benignidade e bondade, que ambas as palavras deve, aleluia, nos levar a ter atitudes de gentileza, atitudes de bondade, atitudes, aleluia, de beneficiar o nosso próximo, porque é isso que o Espírito Santo gera dentro de nós, e eu não tenho dúvidas de que é isto que Deus espera do seu povo. Irmãos, aliás, eu creio até mesmo que o apóstolo Paulo, ele usa essas duas palavras juntos, até parecem palavras sinônimas, né? Parece que significam a mesma coisa, mas eu acredito que Paulo usa essas duas palavras em conjunto, para que não reste dúvida nenhuma de que o crente cheio do Espírito Santo, ele deve ser bondoso, ele deve ser gentil, deve ser benigno, deve ser amável, buscando sempre fazer o bem ao próximo, ajudando, prestando auxílio e gerando benefícios àqueles que se aproximam de nós. Irmãos, no Salmo de número 107, nós temos aqui o salmista escrevendo um poema e dedicando este poema aos remidos que foram resgatados de uma situação de cativeiro. Louvado seja Deus. E quando o salmista ele começa este poema, ele começa convidando este povo que foram resgatados do cativeiro, ele começa convidando este povo a louvar ao Senhor. E ele diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então, eu entendo que este salmo é talvez um dos textos mais adequados nas Escrituras Sagradas para falarmos da benignidade e da bondade em Deus, tendo Deus como o maior modelo de benignidade e bondade para a sua igreja. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Se você olhar o resto do texto, o verso 2, ele fala assim: digam-no os remidos do Senhor,
os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul. Fica claro aqui nesses primeiros 3 versos, que o salmista está escrevendo, destinando esse poema, especificamente para um povo que foi resgatado de uma situação de cativeiro, que foi trazido de terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, para congregar no lugar aonde Deus preparou para eles. Mas a partir do verso 4, nós temos aqui, irmãos, o salmista, ele mostrando algumas situações aonde a benignidade e a bondade de Deus se destaca na vida deste povo. Meus irmãos, este salmo, ele traz, no salmo, o salmista traz uma exortação fervorosa, aleluia, para que o Senhor seja louvado também de maneira fervorosa, uma vez que todos os crentes, ou todo o povo de Deus, já experimentou a sua bondade e a sua benignidade, né? Então, uma vez que nós já experimentamos a benignidade e a bondade de Deus, uma vez que já provamos que o Senhor é bom, uma vez que o Senhor já provou para nós que Ele é benigno, nós devemos então, na lógica do salmista, nós devemos então louvar a Deus fervorosamente. Louvai ao Senhor, porque por qual motivo louvar ao Senhor? Porque Ele é bom e a sua benignidade, ela é para sempre. Meus irmãos, na mentalidade do salmista, é inaceitável que aquele que recebeu benefícios de Deus apresente-se a Ele de maneira apática, com louvores apáticos ou destituídos de vida, coisa que muitas vezes acontece em nosso meio. Às vezes nós saímos de casa e chegamos na igreja, e não chegamos com a postura que se espera, que eu imagino que Deus espera de nós, que é a postura com a atitude de entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, tudo aquilo que nós temos de adoração para entregar a Deus. Muitas vezes nós chegamos na igreja de má vontade, chegamos na igreja com o coração totalmente fechado, chegamos na igreja, aleluia, trazendo problemas de fora para dentro, como que se Deus não fosse capaz de resolver as nossas situações e entrar nas nossas batalhas. Mas o salmista, ele é categórico em nos exortar fervorosamente, dizendo: louvai ao Senhor, exaltai ao Senhor, elogiai ao Senhor, prestem homenagem ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e a sua benignidade dura ou é para sempre. Meus irmãos, eu acredito que não somente eu, mas cada um de nós que estamos aqui, temos milhares de motivos para engrandecer ao Senhor, para adorar ao Senhor, para derramar o nosso coração em adoração sincera e verdadeira ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. E essa bondade e benignidade de Deus alcançou os nossos corações, e por isso estamos aqui. Louvado seja Deus. Mas olhando, irmãos, para a estrutura deste salmo, você vai observar que o salmista, ele aborda a bondade, ele demonstra a bondade e a benignidade de Deus aqui, em várias circunstâncias da nação de Israel. Dos versos 4 ao verso 9, o salmista mostra para aqueles que andam desgarrados pelos desertos e por caminhos solitários, que quando eles clamam ao Senhor, por causa da bondade e da benignidade do Senhor, Ele se torna o guia deste povo. Mesmo que este povo, que está andando desgarrado e perdido pelos caminhos do deserto, estejam nesta situação como o povo de Israel, caminhou uma jornada de 40 anos pelo deserto,
por causa dos seus próprios pecados, por causa da dureza do coração deles, mas mesmo assim, este povo de coração duro, este povo pecador, aleluia, quando ele clama a Deus, este Deus que é bondoso e é benigno, ele se torna o guia deste povo e guia eles pelos caminhos no deserto. Nos versos 10 até o verso 16, o texto mostra que para aqueles que andam em prisões, o Senhor, Ele é o libertador, aleluia. Nós conhecemos a história do povo de Israel, e sabemos que na história do povo de Israel, este povo enfrentou momentos de escravidão, a escravidão no Egito, 430 anos, a escravidão na Babilônia, 70 anos de escravidão, sem falar dos momentos em que esta nação esteve debaixo do domínio de outros impérios ou outros povos que oprimiam este povo. Mas o salmista mostra que mesmo este povo, enfrentando situações de cativeiros ou prisões, mas quando eles clamam ao Senhor, Deus, por causa da sua benignidade e da sua bondade, deixa para trás os seus pecados e se torna o libertador deste povo, libertando-os dos seus cativeiros e das suas prisões. Assim foi para com o povo de Israel no Egito, assim foi também para com o povo de Israel, aleluia, no cativeiro da Babilônia, quando o povo clama. Assim foi nos dias dos juízes, o povo pecava, Deus permitia que inimigos invadissem a terra, o povo se arrependia, clamava a Deus, e Deus levantava um juiz para libertá-los, porque Deus é bom, e a sua benignidade ela é para sempre. Nos versos 17 até o verso 22 deste Salmo 107, o texto mostra que mesmo que por seus pecados, o povo foi afligido por várias enfermidades, o texto salmista mostra que o Senhor sempre foi a cura deste povo. Nos momentos em que o povo padeceu por chagas, por enfermidades, por doenças, quando eles clamaram a Deus, Deus por sua bondade e benignidade enviou a cura para este povo. E nos versos 23 até o verso de número 32, o texto mostra que para aqueles que não têm mais esperança, em meio à braveza de um mar revolto, aleluia, o Senhor, Ele se torna a paz quando este povo clama, Ele acalma a tempestade quando, como Jesus fez, aleluia, quando os discípulos estavam no barco desesperados, e Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade, os discípulos chamam o mestre levanta, e Ele acalma aquela tempestade. Ou seja, meus irmãos, aleluia, mesmo que os nossos pecados agridem a Deus, mesmo que os nossos pecados ofendem a Deus, mesmo que não, muitas vezes nós temos atitudes que desagradam a Deus, mas quando nós nos arrependemos e clamamos a Deus, por causa da sua benignidade, da sua bondade, Deus se levanta para curar, para libertar, para dar direção, aleluia, Deus se levanta para trazer paz às nossas vidas, porque Ele é bom e a sua benignidade é para sempre. Louvado seja Deus. Irmãos, aplicando isso no nosso contexto, aleluia, quantas vezes não experimentamos estas mesmas circunstâncias que o salmista demonstra neste Salmo 107, quantas vezes nas nossas vidas nos pegamos, aleluia, perdidos, como que estivéssemos num deserto, parece que não há mais saída para a situação a qual estamos enfrentando, parece que estamos perdidos no deserto, e não vemos mais, aleluia, a nossa jornada, aleluia, nos mostrar um norte.
Nós olhamos para um lado, é só areia de deserto, olhamos para o outro, é só areia, olhamos para todos os lados e não vemos saída. Mas o texto vai mostrar, ou o texto mostra, que quando nós olharmos para cima e clamarmos a Ele, o Senhor dará direção para nós. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós não nos pegamos em situações de aprisionamentos, aprisionados em situações, muitas vezes endividados, muitas vezes sem condições, aleluia, de resolver causas que estão pendentes, aleluia. Mas aí quando nós olhamos para o alto e clamamos ao Senhor, Ele mostra que Ele é nosso libertador e nos liberta destas prisões, aleluia, que querem nos fazer parar. Quantas vezes, meus irmãos, nós não nos encontramos em situação de enfermidades, nos falta saúde, nos falta força, nos falta vigor, e muitas vezes isso afeta até mesmo a nossa disposição de espiritualidade, a nossa disposição em adorar a Deus. Mas quando nós olharmos para cima, nós vamos enxergar o médico dos médicos, vamos clamar a Ele, e o Senhor será a nossa cura, porque Jesus ainda cura, louvado seja Deus. E muitas vezes nos encontramos como marinheiros perdidos no meio de um mar, aonde o vento sopra e balança o nosso barco para lá e para cá, parece que nada dá certo na vida, você aponta para um lado e vai, e dá errado, o mar começa a balançar o seu barco, você vira, aleluia, o barco para outro lado, e lá também as ondas começam a abater sobre o seu barco, é tempestade para todos os lados, mas quando você olha para cima, você enxerga um Deus, aleluia, que você sabe que pode clamar a Ele, e Ele pode trazer a paz no meio da tempestade. Quantas vezes você já não provou que Deus já te deu paz no meio do vale, no meio da tempestade, e hoje você é testemunha viva de que vale a pena clamar a este Deus, porque o Senhor, Ele nos dá a paz, louvado seja Deus. Então assim, irmãos, nós podemos ver a benignidade e a bondade de Deus através deste salmo, dizendo que quando se perde o rumo, o Senhor é nosso guia, quando se perde a liberdade, o Senhor é nosso libertador, quando se perde a saúde, o Senhor é a nossa cura, e quando se perde a esperança, quando parece que não tem mais jeito, o Senhor é a nossa paz, louvado seja Deus. Então eu olho para este salmo, irmãos, e eu vejo o maior modelo para nós de benignidade e bondade, um Deus que mesmo, aleluia, que olhou para aquele povo e vendo aquele povo pecador, mesmo assim quando este povo clamou, Deus não hesitou em ajudar, em auxiliar, em curar, em dar direção, aleluia, em trazer paz para este povo, louvado seja o nome de Jesus. E por último, irmãos, nós precisamos também falar da benignidade e da bondade agora na vida prática do homem. E eu quero trazer aqui como referência, poderíamos pegar aqui vários personagens bíblicos, é mais fácil encontrar no Antigo Testamento, mas eu olhei para o texto de José, e eu vi, embora José, aleluia, seja do Antigo Testamento, mas eu vejo em José essas virtudes de benignidade e de bondade. Meus irmãos, a história de José é muito conhecida na igreja, os irmãos sabem, aleluia, o desenrolar da vida deste homem. José, que é conhecido por José do Egito, por ter se tornado o segundo homem mais poderoso, da maior potência da sua época, ele apenas abaixo de Faraó, aleluia, que era o rei da terra, do Egito na época. A verdade é que José, ele se destaca como um homem que teve a capacidade
de demonstrar benignidade e bondade para com todos aqueles que foram totalmente opostos a essas qualidades para com ele. José não pagou com a mesma moeda, irmãos, os irmãos sabem disso. A história de José começa no capítulo 37 de Gênesis, aonde José, a Bíblia mostra que ele era o filho favorito de Jacó. Isso já traz-lhe uma desvantagem diante dos seus irmãos, porque José, enquanto ele era o favorito do pai, ele era extremamente odiado pelos seus irmãos. E a história bíblica mostra que já com 17 anos de idade, ainda um jovem, um adolescente para a juventude, José precisou lidar com a hostilidade e o ódio dos seus próprios irmãos. Já pensou, irmãos, você morar junto com pessoas que te odeiam, que te tratam com hostilidade? Já pensou em em enfrentar uma situação na sua adolescência, aonde dentro da sua própria casa, você tem pessoas que agem de maneira hostil com você, te odeiam, te querem ver literalmente morto? É isso que José estava enfrentando já, aos seus 17 anos de idade. O texto diz que, um certo dia, José foi enviado por seu pai ao campo, quando seus irmãos estavam apacentando as ovelhas, e aí, de repente, o rebanho, e de repente José chega lá. Ao longe, os seus irmãos já veem José chegando, com a sua vestimenta especial que foi dada pelo seu pai, demonstrando claramente o favoritismo que Jacó tinha por José. E aí os irmãos olham de longe, e já enxergam José e falam lá: o sonhador está vindo, vamos dar um jeito nele, vamos dar uma lição nele, para ele aprender, aleluia, que ele não é maior do que nós. Irmãos, o texto diz que os irmãos de José tiveram primeiramente a intenção de matá-lo literalmente, de matar o seu próprio irmão. Se não fosse por Rúben, o seu irmão mais velho, o filho primogênito de Jacó, os irmãos de José haviam o matado, mas Rúben o livra da mão dos seus irmãos. Mas José não escapa de uma cisterna, ele é lançado dentro de uma cisterna, e eu imagino José desesperado dentro daquele lugar, não sabendo o que iria acontecer, e ele olhando para os seus irmãos, vendo aquele semblante de ódio, e José desesperado, aleluia. De repente, os irmãos de José vê uma caravana de ismaelitas que vinham passando pelo caminho, e Judá, o quarto filho de Jacó, tem a ideia de dar um fim em José, vendendo ele para aquela caravana de ismaelitas como escravo. José então, ele é levado como escravo pelos ismaelitas, e esse povo vende José como escravo na terra do Egito, para um homem chamado Potifar. Potifar era um poderoso comandante do exército de Faraó, era um oficial, era um homem importante no Egito, e a Bíblia diz que José vai parar como escravo na casa deste homem. Mas a Bíblia diz que lá na casa de Potifar, mesmo sendo escravo, Deus era com José, Deus estava na vida de José, Deus estava cuidando de José, Deus estava escrevendo a história de José, Deus estava preparando José para algo grande. Às vezes, irmãos, nós enfrentamos situações de lutas, de provações, e achamos que Deus perdeu o controle, achamos que não sairemos daquela situação, quando muitas vezes Deus está te preparando para algo grande, para algo que Ele está, aleluia, aleluia, te levando até aquele lugar através deste momento de provação ou sofrimento. E José então, ele começa
a se destacar na casa de Potifar. Mas a Bíblia diz que a mulher de Potifar olha para José, enxerga a beleza de José e deseja ter aquele jovem escravo. E José, como homem íntegro que era, ele não cai na tentação, ele foge da mulher. A Bíblia não entra em detalhes, porque não é o propósito, não é a proposta. Mas imagine quantas vezes José teve que fugir desta mulher. Quantas vezes José teve que olhar para aquela mulher e dar as costas e ignorá-la, mesmo que por causa disso ele poderia ser penalizado como ele foi. Mas José preferiu manter-se íntegro, José preferiu manter-se fiel a Deus primeiramente e depois ao seu senhor, chamado Potifar. Meus irmãos, e essa fidelidade de José a Deus e ao seu senhor custou-lhe mais uma vez agora a sua liberdade. A mulher de Potifar, ela arma uma cilada para José, quando ela agarra José, e José foge desta mulher, e fica sua roupa nas mãos daquela mulher, e aquela mulher começa a gritar e dizer: olha, este escravo hebreu, que o meu marido colocou dentro de casa, tentou me possuir. De repente, isso chega aos ouvidos de Potifar, mas Potifar gostava de José, porque aonde a mão de José estava, o Senhor fazia prosperar, aleluia. E de repente, José vai parar dentro de uma prisão. José é colocado na prisão, e nesta prisão, José começa ali a ter contato com outros prisioneiros, e a Bíblia fala agora, que José prospera na prisão. Oh, irmãos, é incrível isso, como que Deus é poderoso para fazer o servo seu, o crente, prosperar aonde ele possa estar, aleluia. Às vezes o lugar que Deus te colocou, não é o lugar que você gostaria de estar, mas é o lugar que Deus quer que você esteja, porque Ele está preparando você para algo melhor. Louvado seja Deus. Não tenho dúvidas de que José não queria estar no Egito, José queria estar com sua família, José não queria agora estar na prisão, mas Deus fazia José prosperar na prisão, de maneira que o carcereiro confiou aquela prisão, aqueles prisioneiros, aos cuidados de José. E a Bíblia diz que lá dentro da prisão com José, tinha dois homens importantes no reino do Egito, o copeiro-chefe, o copeiro-mor, e o padeiro-mor de Faraó. Ambos foram presos, não sabemos o motivo, mas eles estavam na prisão também. E um belo dia, esses dois prisioneiros tiveram cada um sonho, e eles ficaram perturbados, porque eles não sabiam o que significava aquele sonho. E de repente, isso me chama muito a atenção no texto, irmãos, no capítulo 39 de Gênesis. De repente José, ele olha para os dois irmãos. Quem é que numa prisão, já longe da família, há anos, com saudade dos seus familiares, com saudade do seu pai, do seu irmão de sangue, Benjamim, quem é que na prisão, por uma situação de injustiça, como foi que aconteceu com ele dentro da casa de Potifar, vai olhar para dois prisioneiros que estão lá dentro, e vai se preocupar com a situação desses prisioneiros? José olha para esses dois homens e fala assim: ei, por que vocês estão tristes? Por que o semblante de vocês estão dessa maneira? Irmãos, é incrível como que José, mesmo numa situação desfavorável, ou seja, dentro de uma prisão, ele consegue demonstrar sensibilidade à tristeza de pessoas que estão ao seu redor. É isso que nós estamos querendo dizer aqui sobre benignidade e bondade. José tinha todos os motivos para estar dentro daquela prisão, vivendo uma vida de revolta, com todo o ódio dentro do seu coração, não querendo papo com ninguém, não querendo saber mais da vida,
Mas José ainda tem a nobre atitude de um belo dia acordar, olhar para dois homens egípcios e falar: ei, por que vocês estão tristes? Por que o semblante de vocês estão dessa maneira? Vocês não são assim? E aí esses rapazes contam para José o seu sonho. E José, aleluia, ele dá a interpretação do sonho para eles. A interpretação do sonho do copeiro não era favorável a ele, mas aliás, do padeiro, mas a do copeiro era. E José, sabendo disso, diz para o copeiro: olha, daqui a 3 dias você vai ser restituído no seu cargo, você vai ser liberto dessa prisão, 3 dias só. Mas quando você chegar diante de Faraó, e o copeiro, irmãos, é um cargo de extrema confiança, mas quando você chegar diante de Faraó, você lembra-se de mim, fala de mim para ele. Eu estou aqui injustamente, não era para eu estar nessa prisão. Irmãos, sobre a sensibilidade de José, eu gosto de ler devocionais de Charles Swindoll, um escritor, e ele diz que nessa situação da sensibilidade de José para com pessoas, mesmo em circunstâncias adversas, Charles Swindoll, ele diz que quando o coração é íntegro, embora as coisas pareçam desmoronar em sua vida, é maravilhoso notar como se pode ser sensível a alguém necessitado. Louvado seja Deus. Irmãos, o copeiro é restituído ao seu cargo, mas ele falou de José para Faraó? Não, ele se esquece de José. José passou mais 2 anos na prisão, por causa do esquecimento do copeiro. 2 anos, irmãos. O copeiro foi restituído ao seu cargo 3 dias depois de José falar: olha, lembra de mim lá, fala de mim para ele. 3 dias ele esqueceu. E José passa mais 2 anos dormindo e acordando dentro de um presídio. Irmãos, a vida deste homem foi uma vida de luta, foi uma vida de sofrimento, foi uma vida de constante provação, dos 17 aos 30 anos de idade, irmãos. Não são 13 dias, são 13 anos de José, aleluia, longe da família. José tendo que conviver com situações adversas, mas sempre vendo a mão de Deus sobre a sua vida, o abençoando e abençoando tudo ao seu redor. Aleluia. Irmãos, quando chega no capítulo 40 de Gênesis, nós vamos perceber que a interpretação de José de fato foi certeira sobre o sonho do padeiro e o sonho do copeiro, mas o copeiro esquece dele. Que decepção! Mais uma vez José está decepcionado. Mas olha, irmãos, às vezes nós enfrentamos situações de sofrimentos assim como a de José. Nas igrejas aonde passamos, você sempre vai ver pessoas constantemente pedindo oração por anos e anos pela mesma causa, não é assim? Anos e anos. Tem esposas que oram pela salvação do seu marido por longas décadas, 10, 20, 30, 40 anos, e não desanima e não desiste. E aqui me chama a atenção que o sofrimento é ferramenta nas mãos de Deus para nos capacitar para coisas grandes. C.S. Lewis, ele chama o sofrimento de megafone de Deus, dizendo assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência. Sabe o que é sussurrar? É falar suavezinho, falar baixo. Deus sussurra, aleluia, em nossos prazeres. Ele fala em nossa consciência, mas Deus grita em nossos sofrimentos. É na hora dos sofrimentos que incrivelmente você mais ouve a voz de Deus falando com você. E Deus estava lidando, Deus estava tratando com José no seu longo sofrimento. E esse longo sofrimento de José tinha propósitos bem específicos, irmãos, porque os irmãos sabem aonde Deus vai colocar José, aleluia, somente abaixo de Faraó, na maior potência da sua época. Irmãos, a Bíblia diz que então, passado 2 anos, Faraó tem um sonho,
e ninguém pôde interpretar o sonho de Faraó, até que o copeiro se lembra de José. Depois de 2 anos, o copeiro se lembra de José, e Faraó chama José diante de si, e José se arruma e vai perante Faraó, e Faraó conta o seu sonho. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é mais uma vez a fidelidade de José na circunstância. Quando Faraó conta o sonho e fala que ninguém deu a interpretação, e Faraó diz, olha, disseram que você pode interpretar. José fala assim, não, eu não tenho a resposta, mas Deus tem. Eu não posso, mas Deus pode, porque Ele conhece os pensamentos. Louvado seja Deus, Deus pode. Oh, irmãos, o segredo para alcançar os propósitos de Deus na sua vida é se manter fiel a Deus, seja qual for a circunstância. Faraó escuta José. José, além de interpretar o sonho, ele ainda dá conselhos sábios e estratégicos para Faraó. E Faraó olha para aqueles que estão ao seu redor e fala assim, existe alguém neste reino com maior capacidade do que José para fazer este serviço? Não tem, é seu, o cargo é seu, José. E José agora é o segundo homem mais poderoso da terra do Egito. Meus irmãos, agora José, a história de José muda. Agora José não está por baixo, José está por cima. Mas mesmo estando por baixo, Deus estava no controle da situação. Deus estava preparando ele para chegar neste lugar aonde Deus o colocou. E a Bíblia diz que a fome começa a apertar lá nas bandas de Canaã. E Jacó, o velho Jacó, manda os seus irmãos, olha, vai lá, eu fiquei sabendo que lá no Egito tem comida em fartura. Vai lá comprar para nós, toma aqui dinheiro, toma aqui, vai. E os irmãos de José vão, irmãos. E eles têm agora que enfrentar José cara a cara, sem saber que era o seu irmão José. Mas para resumir, irmãos, e para terminarmos aqui, quando os irmãos de José chegam e José os reconhece, José agora se vinga dos seus irmãos. José se vingou de Potifar e da sua mulher. José se vingou do copeiro que esqueceu ele durante 2 anos na prisão, quando Deus coloca ele lá em cima. Não. A Bíblia mostra que José teve uma atitude de benignidade e de bondade, principalmente para com os seus irmãos. Numa passagem que eu considero uma das mais emocionantes de toda a Bíblia Sagrada, uma história emocionante. Agora José, ele vai criar uma trama junto com os seus irmãos. Ele começa a investigar os seus irmãos para saber se o seu pai está bem, está vivo, para saber do seu irmão. E José dá um jeito nessa estratégia de trazer todos os irmãos diante de si, até que chega o grande dia em que José se revela aos seus irmãos, aos choros e aos prantos, com emoção no coração. José fala: eu sou José, o irmão de vocês, eu sou aquele jovenzinho que vocês jogaram no buraco, eu sou aquele menininho que vocês venderam como escravo, eu sou aquele menino que vocês tentaram matar, mas eu estou aqui para abençoar a vida de vocês, porque Deus me trouxe aqui, é para ser bênção, canal de bênção na vida de vocês. José não pagou com a mesma moeda. José não se vingou com ódio no coração. José não tratou os seus irmãos com austeridade, aleluia, e com rispidez, não. José falou: olha, vai lá, busca o nosso pai, traz os filhos de vocês, porque eu vou conversar com Faraó, para ele dar o melhor da terra do Egito para vocês, e vocês nunca mais terão fome, porque Deus me colocou neste lugar para abençoar a vida de vocês. Ah, irmãos, eu não vejo outro personagem tão perfeito para a gente falar na Bíblia Sagrada, exceto Jesus Cristo, né? Mas um homem como nós, para falar, aleluia, dessa virtude, deste atributo de benignidade e bondade, como José. José em momento nenhum pensou em fazer o mal para aqueles que prejudicaram ele durante a sua jornada. E sabe por quê? Porque José entendeu que tudo aquilo fazia parte
parte do processo aonde Deus queria colocar ele. Ei, eu não sei como é que você entrou aqui dentro hoje. Talvez o seu coração esteja apertado, talvez a alma esteja machucada, talvez as lágrimas tenham descido pelos seus olhos, mas eu vim aqui para ensinar a palavra sim, mas também para dizer a você, como instrumento de Deus, que Deus está no controle da história da sua vida, que Deus não te esqueceu e que Deus vai mudar essa história. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. E eu não tenho dúvidas de que Deus não espera menos de nós, que temos o Espírito dentro de nós, para agirmos como José agiu. Amém? Benignidade e bondade são as virtudes que Deus usa em nós, para que sejamos usados por Ele. Que Deus abençoe sua vida, irmãos. Que nós possamos transbordar, não somente dos dons, devemos transbordar dos dons, mas também devemos transbordar das virtudes ou do fruto do Espírito de Deus em nossa vida. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.